Bom dia, tudo bem? E aí, meninas, tudo na paz de Deus? Aquela paz que excede todo e qualquer entendimento? Amém, né? Para as que estão e para quem não estão, né? Para aquelas que estão naquele dia que já amanheceu atrasada com tudo, né? Virado, vai ficar. Creia, receba, tome posse, né? Dessa paz que excede todo entendimento, que nos ajuda tanto, né, durante o nosso dia que é tão corrido, né, como toda mulher tem o seu dia corrido, homens também, mas eu acho que nós equilibramos mais pratinhos do que eles, mas tudo bem, não quero falar nada, não quero causar nenhuma intriga quanto a isso, tá, mas assim, é real. Vamos lá, gente, pro nosso dia 24, né, dia 24 mesmo, agora até eu fiquei na dúvida, mas acho que sim, hoje eu preparei ontem o devocional para eu começar aquela série. Lembra que eu falei sobre família? Que eu quero ver se eu faço assim, porque me edifica muito. Tudo que eu faço, tudo que eu, né, estudo aqui no devocional para passar para vocês, que eu falo, primeiro edifica a minha vida. Senão não teria sentido nenhum, né? Porque nós temos infinitos vídeos, pessoas extremamente capacitadas, pessoas que extremamente profissionais para poder fazer determinadas coisas, livros e, enfim, infinidade de coisas que podem nos instruir. Mas eu vejo que o Senhor me colocou para poder fazer esses vídeos, gravar esse devocional, né, os áudios, que seja a forma que a pessoa consegue acessar esses devocionais, justamente para me edificar, para fazer o meu crescimento, para que realmente tudo aquilo que eu coloco para fora aqui, que eu dou minha cara a tapa, que eu tô falando para vocês, para que eu possa viver, sabe? Então, primeiro a transformação tem que acontecer em mim, e eu vejo assim, o Senhor vem já mostrando para nós algumas coisas referentes ao nosso ministério, e isso nos coloca nesse lugar de cuidado familiar, né, de abrir nossa casa para as famílias, né, de ter esse zelo pelas famílias, né. O Senhor sempre colocou isso, mas a gente nunca, sabe, aquela coisa assim de realmente estar buscando, aprimorando. Então, qual que é a intenção com tudo isso? É a gente entender desde quando a gente tem esse desejo, né, do casamento, da formação de um lar, da formação, porque assim, muitas vezes nós pensamos que família é quando é pai, mãe e filhos, mas não, família é pai, é homem e mulher, é marido e mulher. A partir do momento em que nós deixamos a casa dos nossos pais, nós, né, vamos constituir uma família marido e mulher, é aquela união. Mas enfim, isso é assunto para justamente essa parte. Então assim, eu quero ver se eu consigo pegar desde lá do começo, né, dos nossos sentimentos ali na nossa adolescência e vir trazendo realmente para o nosso, claro, tudo linkado com a palavra, na vontade de Deus dessa criação, né, linkado para nossa realidade. Só que eu tive um BO no meu computador, não sei, ele tá ruim, que às vezes ele liga, às vezes ele não liga, sabe, né? É difícil, vou ter que falar com alguém da TI. Ele fica doido quando eu falo isso, porque ele fala assim, você acha que eu entendo de tudo? Mas disso ele entende, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Para aquelas que não sabem, o meu marido é da área de TI, por isso que eu fico brincando, né? E às vezes a gente diz aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, mais ou menos isso, mas que ele não me ouça. E vamos lá, mas eu vou pro devocional de hoje mesmo, no nosso convencional. Mas vai sair, tá, gente? Só pra dizer pra vocês que tá no forninho, e em nome de Jesus vai ser uma bênção na minha vida e na vida de vocês. O texto que nós vamos ler hoje lá tá em 2 Timóteo 3,14, aonde diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Permanecer. Permanecer significa continuar sendo, prosseguir existindo, conservar-se, aguentar, ficar até o fim. Podemos chamar o contrário de permanecer de virar a casaca. Esse termo a gente conhece bem, né? Alguém pode virar a casaca quando, por exemplo, está cansado de ver o seu time perder e da gozação que aguenta, e aí ele vai lá e troca de time. Existem aqueles que são fiéis até o fim, mesmo sofrendo com o time.
que escolher, mas infelizmente existem muitas pessoas que não aguentam a pressão e que acabam abandonando, seja algo que sempre acreditou, mas principalmente acabam abandonando o Evangelho de Jesus. Essas pessoas acabam não suportando as dificuldades e deixam o que aprenderam da casa do Senhor. A segunda epístola a Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. A situação não estava nada fácil naquele lugar, parecia até que o time estava perdendo. Timóteo pastoreava sozinho uma igreja em Éfeso, uma cidade conhecida pela idolatria. E seu pai espiritual, que era Paulo, estava preso em Roma, só esperando a hora de morrer. Realmente, o cenário não era o mais fácil. E apesar de tudo isso, os apóstolos tinham certeza em seu coração de que com Jesus eles poderiam passar por momentos difíceis. Mas o nosso time nunca perde e nem é rebaixado. Podemos passar por momentos difíceis, mas o nosso time nunca perde e nunca é rebaixado. Por isso, ele escreveu uma carta ao jovem Timóteo ensinando que ele deveria permanecer, que é esse versículo que nós acabamos de ler. Deus também fala para você permanecer quando as coisas não estiverem como você gostaria. Nem tudo na nossa vida se refere ao que gostamos de fazer, mas sim ao que temos que fazer. Quando as tentações tentarem te derrubar, quando muitos ao seu lado desistirem e quando o tempo tenta te fazer parar, lute até o fim. A salvação é mais do que o livramento do inferno. Ela inclui um novo nascimento, a santificação, a cura, a libertação, o poder, a herança e o reino de Deus. Tudo isso é conquistado porque quem permanece até o fim. Tudo isso é conquistado por quem permanece até o fim. Vai valer a pena permanecer. Amém, né? Isso aqui me lembra muito assim, trazendo para a nossa realidade hoje, né? No que acontece quando nós ensinamos os nossos filhos, né? Queria assim, eu já tive situações, eu creio que a maioria aqui também já teve, e até mesmo com o nosso crescimento, às vezes também como casal, para aqueles que não têm filhos, né? E assim, para o nosso crescimento pessoal, a gente aprende muitas vezes, né, que a gente não deve desistir daquilo logo no começo, já abrir mão das coisas, né? A gente tem que persistir, a gente tem que insistir, né? E eu já tive situações em que os meninos chegaram em casa para mim e estava muito difícil, assim. A mãe, porque a gente sempre ensina, né, boas maneiras, a educação, o respeito, e isso tudo tá aqui na Bíblia, se a gente for ver, que o Senhor nos ensina, né? Tudo tá aqui, a forma que a gente tem que fazer, só que eu nem tô citando isso aqui como a Bíblia, eu tô citando isso no modo normal, nosso de criação. Nós fomos criados, nós criamos aquilo que nós olhamos e se torna feio no filho dos outros, a gente não quer que os nossos filhos façam, então automaticamente a gente reproduz aquilo. E comigo já aconteceu o seguinte, tipo, beleza, eu ensinei pro Miguel que ele não podia chegar sentando a mão na cara de ninguém, tipo na escola, filho, seja paciente, tenha paciência, releve, você sabe que você não é o que as pessoas estão falando, você sabe que, sabe, assim, enfim, você vai passar por N tipo de pessoas. Cada amigo seu é diferente, vem de um lar, a gente não sabe como é esse lar, se o lar é estruturado, se o lar é desestruturado, se é um lar, né? A gente não sabe de onde vem. Então, são pessoas, nossos filhos convivem no meio de inúmeras pessoas que não tem como a gente ter acesso nem controle a isso. Então, por isso a importância da nossa base. Então, eu vejo assim, tem coisas que nós aprendemos em Cristo, nós sabemos que nós temos que fazer, os nossos filhos aprendem conosco, eles sabem o que eles têm que fazer, né? Só que quando eles são expostos a muita pressão, quando vem lá de fora, é o momento em que muitas vezes eles se sentem desesperados, eles não sabem o que vão fazer, tipo, ou eles viram a casaca, como ela diz aqui, e se tornam semelhantes à pressão que eles estão sofrendo, né? Ou permanece firme até o fim. Né, permanece firme naquilo que foi ensinado dentro das suas casas, aquilo que foi colocado para eles como princípio, como ética, como moral, né, não se permitindo corromper, né, com aquilo que está lá fora.
E a gente é a mesma coisa, nós como adultos, né? Nós sabemos, nós aprendemos, nós entendemos, nós buscamos, isso está em nós, só que às vezes a pressão que nós sofremos na outra ponta é tão forte que às vezes o que a gente mais quer na vida é se livrar daquilo, e aí para se livrar daquilo que tá, né, a gente acaba virando a casaca, acaba deixando aquilo que é princípio, ético, moral, para poder viver dentro daquilo que é mais conveniente. Vai gerar menos estresse, vai gerar menos pressão, vai gerar, né, um quentinho mais gostoso, né? E a palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos fazer isso. Nós devemos permanecer dentro daquilo que é o que nós aprendemos na palavra, é princípio, é ética, é moral, né? Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Por exemplo, quando acontece dos meninos chegarem em casa me falando de certas situações, eu peço muita sabedoria na mesma hora que eles estão falando, enquanto eles estão, meu Deus, o que eu vou falar agora? Tipo, eu vou dar um exemplo. Uma vez o Pedro estava no ensino médio, né? Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas teve uma situação muito desagradável referente à sexualidade. Na sala dele tinha um menino que, né, não se caracterizava, né? Isso eu tô falando, gente, no colégio adventista, tá? Pra dizer que assim, a gente não tem como selecionar, não existe. A gente pode melhorar, por isso que a nossa base aqui é muito importante, por isso que é importante nós buscarmos a nossa base. Então, ele estava no colégio, né, beleza, e tinha um menino que era, né, gostava de menino. E aí as meninas, nossa, todas, né, e claro, como tudo, né, a gente ensina, a gente fala, a gente mostra, né, e desde sempre, ainda mais agora, né, nós temos que fortalecer muito eles referente a isso. E aí ele sofreu dentro da sala de aula, tipo assim, um assédio muito forte, mas também as meninas fecharam a porta da sala e aí as meninas queriam que o menino beijasse ele, sabe? Tipo, que ele beijasse o menino que gostava dele. Ele falou, não, sabe? Tipo, enlouqueceu, assim, deu um surtão. Aí ele já saiu empurrando todo mundo, que as meninas começaram, sabe aquelas coisas de colégio que antes eu acho que acontecia no normal, da gente, né, beijar as meninas, os meninos, né, tipo menino com menino, de ter aquela coisinha, ai, fulano gosta de fulano gosta de fulano, só que agora as brincadeiras estão um pouco mais pesadas, né, e a gente sabe disso, não tem como dizer que não. E aí aconteceu essa situação com ele, nossa, ele ficou muito irritado, ele chegou em casa e falou assim, mãe, aconteceu isso, acho que ele tinha uns 14, uns 15 anos já. Aí ele falou, aconteceu isso, ele falou assim, e pode ser que a gente seja processado, porque eu falei, eu não quero saber, meti a boca, xinguei, ele falou assim, falei um monte, aí eles começaram a gritar, tá vendo, homofóbico, não sei o que, ttt. Nossa, ele ficou enlouquecido, sabe, então ele chegou em casa muito irritado, então, ele foi perseguido naquele momento, sabe? Ele foi pressionado naquele momento. Só que graças a Deus, como eu falo, a base dele tá bem constituída. Tipo assim, ele sabe que em nenhum momento, toda a vida a gente sempre falou para eles que eles precisariam fazer algo para convencer o mundo de que ele era bom, para convencer as pessoas de que ele era melhor. Não, ele já sabia dentro do coração dele que ele iria sofrer, e eles sabem, o Miguel também sabe disso, e a gente conversa direto sobre isso, sobre as coisas que, os assédios, né, morais, os assédios de todas as formas que a humanidade vai fazer sobre nós. Só que nós não temos que ceder a isso, nós não temos que ceder ao engano, nós temos que permanecer firme naquilo que é ético, que é justo, que é moral, que é correto, né? E que nem eu falo, tudo que nós vamos fazer, a gente tem que buscar realmente estar debaixo daquilo que Deus tem para nós. Por isso que é muito importante, mais uma vez eu falo, a gente tá grudado com Deus, sabe? Tá orando, tá buscando, porque assim,
essas coisas vão vir para nós como adulto. Claro que às vezes não é, hoje é muito mais difícil alguém nos encurralar e querer que a gente, né, faça uma coisa dessa de adolescente, mas a gente sofre outras coisas. Por exemplo, o fato às vezes de você comprar e vender um imóvel, né, eu vou falar de alguma coisa recente, adulta, que aconteceu. O Michael, posso aqui fazer o valor a menor da nota pra gente poder, porque aí você paga menos imposto, eu pago menos imposto. Não. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Entendeu? Nada vai faltar para aquele que é justo, para aquele que é correto. Entendeu? A gente vai passar, claro, dói pagar uma guia de um imposto altíssimo. Vou falar, já doeu mais. Hoje, que nem a gente entende que se a gente está pagando esse imposto é porque a gente tem, né? A gente tem para pagar, a gente está adquirindo um imóvel, está vendendo um imóvel para algum crescimento, para algo do tipo. E não só isso. As outras coisas também. Imposto de renda, dói pagar? Ah, não, é uma delícia. É o maior prazer da vida, adoro pagar imposto. Claro que não, né? Ninguém gosta. É o tipo de coisa que a gente se sente injustiçado. Só que a gente tem que entender que hoje a gente é abençoado o suficiente, que Deus tem mais para nós, né? E como ele fala aqui no final, Deus tem mais para nós além da salvação. Porque às vezes quando a gente pensa, eu vou me aproximar de Deus, eu vou viver, né, junto, viver a palavra, eu vou viver, né, quero entender porque eu quero ser salvo, eu quero um lugar melhor, porque isso aqui já era, esse mundo tá perdido. Realmente, né? A gente sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós temos que pensar que é muito mais do que isso. Porque o Senhor é cura, o Senhor é renovo, o Senhor é calmaria, às vezes, pro nosso coração quando a gente tá desesperado. O Senhor é tudo, não tem como. Hoje, como eu falo, eu tive uma vida sem e tenho uma vida com. Fabiana, qual você compara? Qual você gosta? É muito mais fácil pra mim sem Deus na minha vida. Porque eu vou fazer tudo do jeito que eu tenho que fazer. Por exemplo, essa nota eu poderia ter emitido outra coisa. Mas vamos fazer, não, tá ótimo, um lucrinho aqui, imagina o que eu puder, né? Querendo ou não, 20 mil é dinheiro, mas não, né? A gente parte do princípio que é muito melhor passar pela prova, passar pela tribulação e ver o milagre acontecer, que é o que acontece com Deus. A gente passa, sim, por tudo isso, que nem Paulo estava lá preso, já esperando para morrer, Timóteo estava lá em Éfeso, como fala aqui, né, sofrendo essa perseguição no meio de um monte de gente dizendo, cara, você é louco, você é um retardado, o que você tá falando, quem é esse, quem é Deus? Negócio é, né, tipo, ali é prostituição, idolatria, negócio é ferver, negócio é curtir a vida, porque a vida é curta, ela passa, ela vai acabar. E ele tava lá, não, porque existe algo além disso, existe algo mais do que isso, né? E aí todo mundo, pá, você é louco, foge disso, sabe? Tipo, seguindo essa pressão, mas não, eles permaneceram firmes. Por quê? Porque tiveram a vitória. Paulo pode ter, né, no caso, morreu, mas passa bem, entendeu? Tipo, literalmente. Hoje tá aí, esperando só o dia, né, da ressurreição para poder estar realmente celebrando a vida além disso aqui. Né, às vezes parece loucura, eu teve muito tempo na minha vida que eu escutava alguém falando sobre a eternidade, eu falava assim, gente, é muito surreal para mim, é uma coisa fora dos meus pensamentos, porque a gente que é racional, pensar nisso é uma coisa muito assim, fala muito viajado, né? Só que quando você começa a entender e aquilo testifica no seu coração, e que nem eu falo, tudo que eu ouço, eu faço um filtro e busco na palavra e peço pro Senhor me revelar, pro Senhor me mostrar, e vou busco, sabe, vídeos, busco leituras, busco coisas que realmente tragam no meu coração a paz que eu preciso para confirmar que realmente é daquela forma, sabe? E muitas coisas eu recebi. Então, assim, só Deus mesmo para poder colocar isso no nosso coração. Então, quero só terminar aqui o nosso devocional de hoje dizendo o seguinte, gente, a gente tem que tomar muito cuidado porque os meios também que a gente vive, ele nos corrompe e nos edifica, né? O bem e o mal, como sempre.
Por que eu tô falando isso? Um exemplo muito prático, né? Muito prático. Nesse caso aqui, né? Quando a gente sofre pressão, quando a gente tá num meio, o ideal seria a gente dar um tempo nesse meio, processar, ok, se fortaleceu aqui em Deus, e aí você volta para aquilo, né? Mas quando você não consegue, é ali mesmo, é na luta, e você vai com Deus mesmo, vai pedindo, o Senhor vai me dando sabedoria e estratégia e vai passando. E eu quero dar um exemplo na vida real mesmo, que não envolve nada assim, na verdade tudo envolve Deus, mas nesse caso, né, aconteceu comigo do sábado. Falei pra vocês que eu fui lá conhecer, né, essa Praia da Pinheira, aqui, né, 40 minutos da minha casa, gente, que praia linda, maravilhosa. Mas enfim, aí nós estávamos lá, gente, sério, só gente bonita. Claro, tinha uns ou outros que não, né? Quando eu falo assim, gente bonita, são pessoas que estão buscando realmente, assim, que se cuidam fisicamente, né? Não tem como a gente dizer, não dá pra ser hipócrita de falar assim, ai, todo mundo é lindo, maravilhoso. Não posso mentir assim, entendeu? Porque existem sim pessoas que são mais belas do que as outras, né? Cada pessoa tem a sua beleza, tem a sua forma, mas enfim, comparado com as outras praias, né, que eu tava vindo e tal, e o pessoal realmente bem cuidado, né? O pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, a galera ali, né, a gente já sabe, né? A gente já vê, a Gisele veio dali, então a gente já imagina. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu ali com o meu biquininho, sentei, coloquei um chapéu na minha barriga, sentei embaixo do guarda-sol e só fiquei olhando aquilo. Tanto homens quanto mulheres, tá? Isso, crianças também, o pessoal todo assim, todo mundo, né? Os polacaiados. E eu coloquei o chapéu na barriga e fiquei. Tenho que melhorar. Fabiana, você dá um jeito, eu dá um jeito. Por quê? Porque aquilo, eu não queria que eles fossem, né, fofinhos. Eu não queria que eles fossem feios. Eu queria também ficar bem, igual eles. E eu acho que é disso que eu quero falar, assim, sobre essa questão desse meio, né? Pra gente buscar ajuda, às vezes, pra gente suportar toda essa pressão que a gente sofre, suportar todo esse processo, a gente tem que se grudar naquelas pessoas e tentar estar nesse meio aonde tá todo mundo buscando, sabe? Tipo, uau, é um esporte, é uma coisa diferente, é algum, sabe? A atmosfera, o clima é outro, assim, sabe? Totalmente outro. Então, assim, claro, né? Tô falando em questão ali física, em questão de que pra mim é uma luta hoje, né? Era, né? Porque ontem eu fui na academia, hoje não fui na academia, mas fiz meus exercícios aqui em casa. Mas enfim, é disso que eu quero dizer. A gente tem que buscar. Então por isso que mais uma vez eu vou dizer, gente, busque uma igreja, sabe? Busque um lugar. Hoje a gente não tem desculpa para falar, porque nós temos igrejas em cada esquina da nossa casa. Sabe, pede para o Senhor mostrar para vocês um lugar que vocês possam ir, um lugar onde realmente vocês se sintam, sabe, influenciados por um meio que, por mais que não é perfeito, porque não existe uma igreja perfeita, não existe um lugar perfeito, é um lugar onde assim te motiva a continuar. Lembra sempre quando eu falo sobre a questão de uma subida, sabe, de uma caminhada, de uma escalada, de algo do tipo. Por exemplo, sábado tava nós três subindo o morro lá, que a gente fez uma trilha, e o Miguel várias vezes falou assim, eu quero parar. Não, filho, vamos mais um pouquinho, então vamos mais um pouquinho. Então, assim, a gente sentiu vontade de parar? Senti. Se eu tivesse sozinha, às vezes eu já teria parado, teria voltado. Mas não, a gente tava mais gente. Então, assim, as pessoas te levam. Então, o fato da gente buscar realmente estar nesse meio, às vezes vai nos ajudar a permanecer na presença de Deus. Então, busque pessoas que edifiquem a vida de vocês, tá? Que nem eu falo, o devocional aqui, na verdade, é quase um bate-papo mais do que um devocional, mas a gente discute aqui aquilo que realmente são coisas do nosso cotidiano, as nossas lutas do dia a dia, mas a intimidade, o relacionamento é individual. Não adianta, né? Não existe intimidade coletiva com Deus.
né? Você pode sim buscar estar junto, todo mundo, mas sempre vai ser só você e Deus. Mas o fato de você estar junto com as outras pessoas, você vê que todos estão buscando a mesma coisa, sabe? Enfim, então eu vou orar. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por essa palavra, Pai, que fortalece a nossa fé, Pai. Permanecer na Tua presença é o que nós mais queremos, ó Deus. Permanecer com os Seus princípios, com a ética, Senhor, com a moral, ó Pai. Que nós possamos, Deus, a cada dia fortalecer, Senhor, o nosso espírito, ó Pai, as nossas vidas para viver de acordo com aquilo que o Senhor tem ensinado. Queremos ser testemunhos, ó Pai, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Queremos que as nossas vidas, ó Pai, seja exemplo, ó Deus, seja como nós falamos na semana passada, a Bíblia daqueles que não leem. Que nós possamos, ó Deus, edificar a vida das pessoas, ó Pai, que nós possamos transbordar, ó Deus, da Tua presença, do Teu amor. Pai, nesse momento eu quero pedir, Pai, que o Senhor fortaleça o coração, Senhor, de cada mulher, para que elas consigam, Senhor, buscar um lugar, ó Deus, onde elas se sintam amadas, cuidadas, zeladas, Deus. Separa, Pai, um tempo, um lugar para as Tuas filhas, Deus. Fortalece os corações. Espírito Santo, toca no coração de cada mulher, de cada família. Cuida, Senhor, de cada detalhe das vidas, ó Deus, daqueles que nesse momento têm sofrido, ó Pai, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, ó Deus, com medo, Pai. Cuida, Senhor, e tira, Pai, todo esse peso, Deus, da vida de cada pessoa, Senhor. Cura o físico também, Senhor. Cura todo o câncer, ó Deus. Cura, Senhor, toda a maldade desse mundo, ó Pai. Toda doença, Deus, de pele. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Traz a cura, Senhor, sobre essas vidas. Esse é o nosso pedido, Senhor, é a nossa oração para esse dia. Que o Senhor permaneça conosco, que a Tua presença chegue em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Nós necessitamos da Tua presença em nós. Cuida, Senhor, do nosso Brasil, da nossa nação, do futuro dos nossos filhos, ó Deus, do futuro dos nossos sobrinhos, ó Pai, do futuro, ó Deus, de todas as crianças e adolescentes, ó Deus, dessa geração, que vão ser, ó Deus, o futuro dessa nação amanhã. Cuida, Senhor, para que nós também tenhamos sabedoria, Deus, para educar, para ensinar, Senhor, para inculcar os princípios do reino, ó Deus, na mente e no coração dos nossos filhos. Nos capacita, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe. Ficou vidão, né? Para variar. Mas fazer o quê? Beijo. Fique com Deus.